Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Estamos iniciando mais uma vez a transmissão ao vivo, diretamente do Centro Espírito Semeador, para todos os nossos amigos, nossos trabalhadores, que estão em suas casas, em seus lares. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento e rogar ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare nesta noite, para que possamos assim, amado Mestre Jesus, mais uma vez, nesta segunda-feira, que possamos beber do conhecimento que a doutrina espírita nos coloca, para que possamos ter mais luz, mais conhecimento, compreender a nós mesmos, o nosso íntimo, e assim possamos nos tornar sempre pessoa melhor a cada dia que passa, Senhor. Ampara todos nós, amado Mestre Jesus. Envia-nos os bondosos amigos espirituais para nos auxiliarem, trazendo força, coragem, ânimo necessário para que possamos prosseguir a nossa marcha evolutiva. Jesus, amado Mestre, abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Joelma Tanus, que vai nos falar sobre o alto amor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e que nessa noite possamos refletir sobre esse tema tão lindo, o alto amor. E quando nós vamos falar sobre o alto amor, nós precisamos retornar à passagem que Jesus nos trouxe estes mandamentos, este ensinamento. E nós retornamos então ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, em que um doutor da lei, de alguma forma desafiando Jesus, questiona: qual é então o maior mandamento? E Jesus diz então que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este, o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus nos traz essa síntese do maior mandamento e daquele que vem na sequência, ele nos oferece uma das mais belas psicoterapias. Ele nos oferece o caminho e o processo da cura da felicidade por meio do amor. E Jesus simplifica para nós, porque ao observarmos o primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus, para nós é um pouco difícil, porque nós não o compreendemos, não concebemos em absoluto. E até que nós tenhamos essa condição de compreender, de entender a Deus, Jesus nos explica qual é o caminho. O caminho, então, é que a gente ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Nem mais, nem menos, mas da mesma forma. E a partir do momento que nós vamos neste exercício, primeiro de nos amar, de nos aceitar, de nos conhecer, nós conseguimos despertar em nós valores iluminativos. Nós vamos despertando então esses valores. E com isso, o nosso amor vai crescendo. E a decorrência natural do nosso alto amor, de amarmos a nós, é necessariamente o amor ao nosso próximo. Porque o amor é um sentimento muito sublime. Não há como reter. O amor, pelo bem que faz, naturalmente se expande. Ele se expande e vai, então, ao encontro do outro. E assim, nós estaremos cada vez mais próximos de Deus, compreendendo mais, entendendo mais, em sintonia, reconhecendo a nossa verdadeira essência de filhos de Deus. E assim, conseguimos então amar a Deus nosso Pai, cumprindo todo esse ensinamento que Jesus nos trouxe nessa síntese tão bela. E ficamos então
buscando entender o que é esse auto-amor. Muitas vezes o amor próprio é confundido com o egoísmo, confundido com a vaidade, confundido com o narcisismo. Mas o amor próprio, o auto-amor, conforme nos recomendou Jesus, nada tem a ver com isso. Esse amar a si está relacionado a reconhecer o seu próprio valor, a entender o quão importantes e valiosos nós somos uns para os outros e somos também para Deus, nosso Pai. É esse o entendimento que nós devemos ter. E nada relacionado ao que geralmente se associa ao egoísmo, porque o egoísmo é algo que traz apenas para si. O egoísta, ele tenta abarcar. Ele não ama as pessoas. Ele ama as posses, ele ama as situações ou aqueles que trazem benefícios. Mas isso efetivamente não é amar. Amar é algo que vai muito além. Esse auto-amor significa nos oferecer um abraço acolhedor. É como se fosse aquele aconchego no colo, aquele entendimento de uma mãe que ama incondicionalmente, uma mãe que ama de forma sem violência, sem autossabotagem. Esse é, na verdade, o auto-amor. Esse reconhecimento da nossa importância, esse reconhecimento de quanto nós somos valiosos e assim conseguir nos acolher e nos libertar de dores, de sofrimentos, de situações que poderiam ser extremamente difíceis para nós. Porque quando nós nos amamos, nós não nos ferimos, nós não nos machucamos. E naturalmente, esse processo vai na direção das outras pessoas. Nós passamos a cuidar do outro como nós cuidamos de nós. Essa é a razão de entendermos em profundidade e de analisarmos também como está o nosso auto-amor, como nós estamos nos amando. Quais são as coisas que nós falamos sobre nós para nós mesmos, no silêncio da nossa mente, no silêncio do nosso pensamento. Como está a nossa relação conosco? Porque por vezes nós entendemos que o mais desafiador é a nossa relação com as pessoas. Se relacionar com outro é difícil, é complicado, mas na verdade não. Se relacionar com o outro é um reflexo do que se passa dentro de nós. É por isso que nós vamos entender que egoísmo, narcisismo e vaidade nada tem a ver com auto-amor. Significa o contrário, significa medo, significa insegurança, significa conflitos e carências que o egoísta, o narcisista ou o vaidoso ainda tem e precisa resolver. Porque se não existissem essas carências e esses conflitos, seria capaz de se dar este abraço amoroso, este abraço acolhedor e reconhecer a sua capacidade, reconhecer a sua importância e reconhecer o seu valor, transferindo depois para suas relações. E nós vamos identificar aquela pessoa que já se ama também pela forma como ela se relaciona com os outros. Porque quando nós nos amamos e nos amamos de verdade, fica mais fácil se relacionar com o outro. A dificuldade vai começar, ou o sofrimento vai aparecer, quando a gente não se ama e busca amar o outro. Ou quando nós falamos muito de amor, mas verdadeiramente nós não amamos. Ou quando nós desejamos ainda receber o amor, mas não estamos dispostos a dar amor e nem a nos amar. É aqui que vai começar toda a confusão. É aqui que vai começar todo o conflito, toda a dor e todo o sofrimento. Quando nós começarmos a buscar fora aquilo que só podemos encontrar dentro de nós. Aquilo que está na nossa essência. E é essa recomendação que Jesus nos faz. Que busquemos este amor na nossa essência. Que primeiro possamos nos amar. E por vezes, aquelas pessoas que confundem amor próprio ou o auto-amor com o egoísmo, essa resposta nós vamos ter em Jesus. Jesus, nosso maior símbolo, nosso maior exemplo de conduta. O que ele nos ensinou? Ele nos pediu exatamente que nós
nos amássemos, estendêssemos então este amor ao outro. Este auto-amor, este amor a si, ele é extremamente recomendado por Jesus. Nós podemos sim nos reconhecer como importantes, como valiosos. Nós podemos sim nos respeitar, agir para conosco de maneira carinhosa, respeitosa e amorosa. É essa a recomendação do Mestre, para que a gente possa, na sequência, agir com o outro dessa maneira. Então, Jesus não condena o auto-amor verdadeiro. Ele nos recomenda e nos diz que este é o caminho que pode nos levar à felicidade, que pode nos levar à perfeição. E quando nós nos amamos verdadeiramente, nós vamos perceber que esse amor vai ampliar os nossos horizontes. Porque sem o amor, esse sentimento tão sublime, a nossa visão fica muito estreita, nossa visão fica muito limitada. Mas quando nós temos o amor, os nossos horizontes, eles se ampliam, eles se alegram, eles ficam mais coloridos. E nós percebemos então que nós não caminhamos sozinhos. E nessa extensão do amor, o que nós vamos perceber é esse relacionamento de maneira muito mais facilitada com o outro. E ele começa dentro de nós. Quando nós nos amamos verdadeiramente, vamos ter alguns comportamentos fáceis de serem percebidos. Nós teremos o compromisso com o nosso esclarecimento. Nós vamos buscar aprender. Esse é um sinal de que nós os amamos. Quando nós buscamos esse aprendizado para que a gente possa evoluir. É quando a gente passa a cuidar do nosso desenvolvimento espiritual, emocional. E naturalmente, quando nós cuidamos desse desenvolvimento, nós percebemos que vamos cuidar também da forma como nós estaremos na sociedade. Porque se nós nos desenvolvemos intelectual, moralmente, cuidamos das nossas emoções, nós estaremos na sociedade de uma forma diferente, nós colaboraremos de uma forma diferente. Então, quando nós amamos a nossa família, dedicamos tempo, dedicamos atenção, nós estamos nos amando. Quando nós perdoamos, nós também estamos nos amando. Por quê do perdão? Porque perdoar significa deixar de lado uma mágoa, um ressentimento ou uma situação que poderia nos trazer dor. E quem se ama não se machuca. Não se machuca com um ressentimento. Não se machuca carregando um peso desnecessário. Segue Jesus. Carrega o fardo que Jesus nos ensina, o fardo que Jesus nos traz. Quando nós nos amamos de verdade, nós também não teremos vícios. Porque nós vamos cuidar de nós como espíritos imortais, mas nós vamos cuidar também do corpo físico. Evitaremos vícios, evitaremos exageros e atuaremos sempre buscando aprender. Trazer esse conhecimento e transformar esse conhecimento em ações que sejam práticas, e as nossas decisões, as nossas escolhas, elas sempre vão pautar entendendo e a partir da perspectiva do espírito imortal que nós somos, sempre considerando também o bem comum, porque nós sabemos que, como espíritos que somos, estamos todos ligados. Não há como ter o bem, desejar o bem apenas para si, se esse bem não se estende aos outros ou se causa algum prejuízo aos outros. Nós percebemos essa fraternidade. E percebendo essa fraternidade, ao nos amar, nós também teremos ações e atitudes mais solidárias, que aproximam. Nós perceberemos, então, a nossa capacidade de auxiliar, a nossa capacidade de apoiar. E é daí que nós vamos descobrindo esse prazer de nos amar, essa alegria, essa felicidade, essa contemplação. E vamos entender aquilo que Jesus nos disse, que o reino dos céus se encontra em nós. Mas qual a razão de focar primeiramente em nós? Por que Jesus nos traz esse ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que começar por nós? Porque quando nós estamos com as nossas necessidades emocionais de amor atendidas, aí sim nós temos o que ofertar.
Nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que nós já temos e que já se encontra disponível a esse oferecimento. Não é possível que naquele momento de desespero a gente console outra pessoa. É por isso que nós falamos, né? A empatia é colocar-se no lugar do outro, mas não dá para que a gente se posicione ali fixamente. Por quê? Sentindo tudo aquilo que o outro está sentindo, talvez não tenhamos condição de ajudá-lo. Nós precisamos estar de uma forma diferente. A gente precisa ter a calma, precisa ter a tranquilidade para poder oferecer àquela outra pessoa. Então, nós só conseguimos ofertar aquilo que já se encontra em nós. Essa é a razão. Ninguém que se encontra carente consegue suprir o outro. E esse é um grande problema que, por vezes, nós temos, e até no entendimento do que é amar ao próximo. Muitas vezes, nós, pensando numa falsa humildade, numa humildade enganosa, renegamos a nós. Renegamos as nossas necessidades, renegamos as nossas dores, renegamos as nossas potencialidades e vamos nos dispor a amar a outra pessoa. E nesse processo, o que é que vai acontecer? Nós, às vezes, nos achamos cheios de imperfeições. Não toleramos as nossas dificuldades, não toleramos as nossas limitações, não cuidamos de nós, das nossas emoções, não cuidamos dos nossos pensamentos, não cuidamos do nosso corpo físico, mas nos colocamos nessa posição de amar o outro, de ajudar o outro. Não vai dar certo, meus irmãos. Nunca deu certo, porque não haverá o que oferecer. Essa carência vai nos incapacitar, mesmo tendo toda a potencialidade para ajudar, essa carência não nos permite auxiliar o outro. Se nós não reconhecemos as nossas imperfeições, ou se nós vemos as nossas limitações e não conseguimos lidar com elas, não conseguimos nos perdoar, não conseguimos entender aquele erro e partir para uma ação de melhoria, para uma autoanálise, como é que nós vamos tolerar as imperfeições dos outros? Nós só vamos conseguir dar ao outro aquilo que primeiramente nós conseguirmos oferecer a nós. Por isso é importante observar como é que nós temos nos tratado. Nós temos sido compreensivos, nós temos tido compaixão, nós estamos nos entendendo, mas ao mesmo tempo, qual é o exercício que vem na sequência? Nós estamos nos esforçando para melhorar, para ser melhor a cada dia? Porque é a partir desse exercício que fizermos conosco primeiro, que nós estaremos então dispostos a auxiliar e capazes de ajudar ao outro. E quando nós vamos percebendo tudo isso, nós vamos nos fortalecendo. E fortalecendo, aí sim o nosso auto-amor cresce. E cresce também a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, que fortalecem esse amor que temos por nós. Porque entramos cada vez mais em contato com a nossa capacidade. Entramos cada vez mais com esse divino que há em nós. Entramos em contato cada vez mais com essas potencialidades que Deus já nos dotou. E nos tornamos, então, mais fortalecidos, mais encorajados e, naturalmente, mais preenchidos. E quando nós estamos preenchidos deste amor, dessas potencialidades que Deus nos dotou, naturalmente o que é bom vai na direção das outras pessoas. E se vai na direção das outras pessoas, vai na direção de Deus, nosso Pai. E para a gente observar um aspecto que é importante quando a gente fala sobre o auto-amor, é que se responsabilizar também é auto-amor. Porque às vezes a gente imagina, né, que é ter essa compaixão, ter esse entendimento, esse abraço acolhedor, reconhecer o nosso próprio valor, mas é importante também se responsabilizar. E esse entendimento nós podemos recuperar através de uma passagem em que Jesus cura aquele doente que estava ali já há 38 anos, ao lado ali da piscina de Betesda, esperando ser curado. 38 anos ali, porque a crença comum, né, que existia é de que, periodicamente, anjos vinham e revolviam aquelas águas, e ao revolverem aquelas águas, alguns doentes eram curados. E ele passa ali 38 anos esperando
para que essa cura acontecesse. Até que em um dia de sábado, polêmico dia de sábado, né, que Jesus aí desperta a indignação de várias pessoas, Jesus então chega até esse doente e promove a cura, aquela cura tão esperada. E é interessante que esse doente, há milhares de anos atrás, né, há 2.000 anos atrás, ele não tinha outras condições. Os recursos da medicina, da ciência eram muito limitados e até as políticas sociais e públicas eram muito limitadas, muito diferente da situação que nós temos hoje. Então, para ele, justificava estar ali e esperar essa cura. Mas o que chama atenção é que muitas vezes nós, em uma situação completamente diferente, nos comportamos como aquele doente e ficamos ali parados, esperando que venha um Salvador resolver os nossos problemas. E aqui nós caminhamos na contramão do amor. Nós vamos na direção oposta. Porque essa situação de não se perceber capaz de resolver o próprio problema quando é possível, de não buscar os recursos que hoje nós temos muitos, né? A situação é completamente diferente. O que é que vai acontecer? Nós podemos ali adotar esse papel da vítima injustiçada, da vítima perseguida, da vítima que está ali abandonada. E cultivando esse papel, nós vamos fortalecer pensamentos e sentimentos cada vez mais limitantes, cada vez mais incapacitantes, cada vez mais distantes da nossa verdadeira e real essência. E nós vamos focar muito o olhar nas nossas frustrações, nós vamos focar muito o olhar nas nossas dificuldades e tudo aquilo de bom, todos os nossos dons, todas as nossas potencialidades, todos os benefícios que nos acontecem, nós vamos deixar de ver. E o olhar vai ficar ali, turvo, nas frustrações, nas decepções. E isso faz com que a gente perca a nossa força e fique por ali esperando um Salvador, alguém que virá de fora e irá nos tirar daquela posição, irá nos tirar daquela situação. E é interessante que Jesus, sempre que ele ia proceder com as curas, ele começava perguntando: queres ser curado? Acredita que eu seja capaz de curá-lo? Jesus sempre movimentava, né, essas perguntas ali naqueles doentes ou naqueles que o procuravam para ter uma cura. De uma forma muito sutil, o que é que o mestre fazia? O mestre ali envolvia aquele que buscava a cura. O mestre ali responsabilizava, fazia com que aquela pessoa se tornasse parte do processo de curar-se. De maneira muito sutil, com essas perguntas, a pessoa se via envolvida e ela percebia então que ela deveria dar uma contrapartida, que era necessária a sua fé. Era necessário que a fé fosse manifestada, que a fé estivesse presente para que a cura fosse obtida. Tanto que, muitas vezes, ao final, o que Jesus falava? Tua fé te salvou. E quando nós percebemos esse movimento tão sutil do Mestre, e nós percebemos essa importância da fé, meus irmãos, onde é que a fé nasce? A fé, ela precisa nascer em nós. Ela precisa vir de nós, de acreditar nessa nossa capacidade. Então, quando nós começamos a assumir a responsabilidade, a deixar de lado este papel de Salvador e entendemos que nós somos os responsáveis pela nossa própria história, nós estamos assumindo então a nossa capacidade, a capacidade de lidar e de resolver todas as situações que aparecerem, inclusive aquelas que não são possíveis de serem revertidas, porque mesmo nesse caso ainda cabe a nós a escolha do desespero, do sofrimento ou da resignação, que não significa não ter dor diante da situação, mas significa evitar um sofrimento que poderia nos paralisar. Significa usar ali desse movimento resignado, submetendo às leis de Deus, nesse entendimento, entendendo que é o melhor para nós. E dali, ainda assim, mesmo que não seja possível reverter a situação, entender na nossa capacidade de como lidar com essa situação. Então, quando nós vamos fazendo este movimento de assumir a responsabilidade, o que vai despertando em nós é a nossa autoestima. É a nossa autoconfiança.
autoestima, autoconfiança fortalecidas, ancoradas por uma fé, vai nos trazer então esse lapidar, esse desenvolvimento desse auto-amor, de acreditar na nossa capacidade, de acreditar no nosso valor, de reconhecer a nossa importância. Importância para todos que estão junto de nós, porque se não fôssemos importantes, com certeza nós não nos encontraríamos nessa existência, e a nossa importância para Deus, nosso Pai. E quando nós vamos assumindo, então, essa responsabilidade, nós deixamos de lado essa falsa autocompaixão, esse posicionamento do vitimismo, e vamos, então, para o posicionamento do auto-amor. E esse posicionamento, ele requer uma luta, ele requer esforço. E essa luta é a luta mais densa, a luta que mais exige de nós, porque ela se passa só no nosso íntimo. É no nosso íntimo que se dá, então, esse novo posicionamento e essa nova postura de abertura para o auto-amor. Quando nós resolvemos desembainhar a espada, então, e ali lutar pela renovação, lutar por essa transformação, assumindo a responsabilidade por nós, entendendo que nós somos responsáveis a cada momento por nossas escolhas e responsáveis também pelo que vem, mas independente das consequências que advenham dessas escolhas, nós sempre teremos condições de reparar, de corrigir e de fazer com que tenha ali um final que seja feliz. Feliz em aprendizado para nós e para o outro. Não que a situação momentânea seja feliz, mas a situação futura é que vai ser feliz. E esse é um sinal do auto-amor. É quando nós temos clareza daquilo que nós queremos para a nossa vida, não a nossa existência. O que nós queremos para a nossa vida como espíritos imortais que somos. E tendo clareza do que nós queremos para a nossa vida como espíritos imortais que nós somos, não tendo nenhuma dúvida de que nós merecemos o melhor. O melhor significa a felicidade, significa o respeito, significa a paz. Quando nós temos essa certeza, nós não vamos abrir mão, então, das coisas que nós podemos mais querer no momento, em detrimento daquilo que nós mais queremos para a nossa vida. Talvez essa seja uma expressão que nós possamos cultivar no decorrer dos próximos dias. Perceber a cada dia, a cada escolha e a cada momento como é que está o nosso auto-amor. Nós estamos abrindo mão daquilo que nós mais queremos para a nossa vida, nos lembrando como espíritos imortais, além dessa existência. Nós estamos fortalecidos nisso ou nós estamos nos deixando levar pelo materialismo, pelo consumismo e pelo individualismo, que às vezes pode até ser o que a gente mais quer no momento, mas não é aquilo que nós mais queremos para a nossa vida. Porque todos nós o que mais queremos é a felicidade. Mas se a gente se prende nesse tripé, esse tripé que nos engana, materialismo, o individualismo e o consumismo, o ter aqui, agora, nesse momento, sejam situações ou às vezes, né, até nesse sentimento de posse, ter pessoas, o que vai nos acontecer é que naturalmente, aquela felicidade, aquela paz e aquela perfeição que nós mais desejamos, nós estaremos abrindo mão. E nós somos capazes de nos mantermos fiéis e comprometidos com o nosso objetivo, do que nós mais queremos para a nossa vida. Nós temos essa capacidade. E é por isso que é importante sairmos dessa posição do vitimismo para essa posição do auto-amor. Porque assim nós faremos sempre as melhores escolhas, nos considerando e nos percebendo como esses espíritos imortais. E deixaremos de lado toda e qualquer confusão das aparências e das ilusões momentâneas que nos cercam. E isso vai facilitar muito a nossa caminhada. E talvez a gente, precise agora de um caminho. Qual é o caminho, então, para esse processo do desenvolvimento do auto-amor? Sabemos de um passo importante que é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade
pela situação em que nós nos encontramos, sabendo que nós somos o nosso próprio herói. Nós não precisamos esperar que esse herói venha. Nós temos essa capacidade de nos salvar, de nos reposicionar. Mas, enfim, qual é o caminho que nós precisamos? Esse caminho é um caminho bem interessante. A gente vai perceber que desde dos Vedas, há mais de 4.000 anos, já se encontrava, é escrito no Templo de Apolo, na cidade de Delfos, da antiga Grécia, mas também constava num templo, no Egito, no Templo de Luxor, o aforismo, conhece-te a ti mesmo. Mas no templo de Apolo, ele era, digamos, um pouco mais profundo, trazendo algumas outras questões para que a gente possa se atentar. Então, já se encontrava há mais de 4.000 anos escrito no templo de Apolo o seguinte: advirto-te quem quer que sejas, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco o poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O tesouro já está em nós. Nós vamos perceber mais claramente, porque quando nós vemos também no Antigo Testamento, quando a gente vai perceber ali um antigo salmo muito conhecido de nós, vós sois deuses, novamente nos vem essa afirmação dessa nossa potência, de podermos chegar a essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus, nosso Pai, tem, mas de que nós temos essa potência. E mais tarde, então, quando vem Jesus e Jesus nos traz que o reino dos céus se encontra em nós, o que é o reino dos céus? O reino dos céus pode ser traduzido como toda a felicidade, toda a paz e também como toda a perfeição que já está em nós, já se encontra em nós. Então, meus irmãos, em essência, nós somos amor. Em essência, nós somos paz. E se nós somos em essência, a gente ainda questiona, mas de onde vem o sofrimento? De onde vem o sofrimento e também tantas situações que nós vivenciamos tão difíceis, tão delicadas, como nós podemos entender? Nós já somos, mas é necessário que a gente desperte a nossa consciência, que nós possamos despertar essa nossa consciência de que somos esses filhos muito bem amados de Deus, nosso Pai, e que já está em nós todo esse potencial, esse vós sois deuses, esse faça brilhar a vossa luz também, que nós ouvimos de Jesus, vai nos trazer esse convite para que a nossa consciência desperte e a gente se reconheça como filhos do Pai, que já temos em nós tudo quanto é necessário, basta que seja despertado. Mas Jesus não só nos lembra, ele nos traz também o Evangelho. O Evangelho é para nós, então, o manual de conduta de como nós podemos, de como nós devemos agir no nosso dia a dia para revelar esse poder que está em nós. Que se nós formos perceber, o maior poder que existe é o poder do amor, porque nada resiste ao amor. Se nós pensarmos em exemplos, em momentos da história de Jesus, quantas pessoas não se renderam ao amor que emanava de Jesus? Vamos nos lembrar de prostitutas, pessoas de má vida, de todas as pessoas ali que eram julgadas, mas naquele momento, ao entrar em contato com Jesus e com todo o amor que emanava dele, essas pessoas se transformaram. E nós podemos entrar em contato com Jesus por meio do Evangelho e fazer despertar em nós o amor. Esse auto-amor. É esse o exercício que nós precisamos nos dedicar. E a gente pode começar aqui fazendo uma autoavaliação de como é que está aí o nosso auto-amor. A primeira pergunta é: você já se conhece? Direcionando a todos nós, será que nós já nos conhecemos? E a gente
né, talvez diga, mas como assim, né? O que tem a ver autoconhecimento com se amar? Se nós não conhecemos algo, como é que nós vamos amar? Inclusive quando esse desconhecido somos nós mesmos. É necessário que a gente invista tempo em nos conhecer. E por vezes isso pode ser mais difícil, como dissemos no início. A gente às vezes imagina que vivenciar, relacionar com as outras pessoas, conviver com os outros é difícil, mas talvez o que a gente mais tema, o que a gente menos invista tempo, é nesse processo de autoconhecimento, que é o primeiro passo para que a gente faça despertar e desenvolver esse autoamor. Porque quando a gente começa a se olhar, é natural que a gente encontre imperfeições? É natural que a gente encontre dificuldades? Sim, com certeza nós encontraremos. Mas por que esse com certeza tão cheio de certeza? Porque nós estamos reencarnados agora na Terra, mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui ainda num processo de aprendizado, nós estamos ainda buscando desenvolver virtudes. Então é natural que na ausência das virtudes tenhamos as imperfeições, tenhamos os vícios. Mas não significa que nós tenhamos só imperfeições e vícios. Nós podemos ter esse olhar entendendo que essas imperfeições e essas limitações são passageiras, são transitórias, elas vão passar. E é necessário que a gente olhe, que a gente entenda. O fato da gente não olhar e tentar ignorar que elas existem, não vai resolver o problema. Se a gente ignora, a gente não tem condições de lidar com as situações. Se a gente não tem condições de lidar, a gente não vai perceber as escolhas ou as ajudas que nós podemos buscar para resolver esses problemas, essas limitações. Então é necessário este olhar profundo, entendendo, reconhecendo, observando. E se tiver muito difícil, vamos perceber como se fosse uma outra pessoa fazendo tudo o que a gente faz. Como é que estão os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos? Porque às vezes a gente vai tender a ser um pouco conivente, passar a mão na cabeça. Então vamos imaginar uma outra pessoa pensando, sentindo e agindo como a gente tem agido. Isso vai nos ajudar a lidar melhor. Se a gente reconhece as nossas imperfeições, isso nos ajuda bastante. Porque nós vamos para a relação com os outros depois reconhecendo aquilo que nos incomoda. Porque quando a gente não se conhece, a gente não consegue se amar. A gente fica ali com uma falsa ilusão. Porque eu acho que eu sou assim. Mas a gente não conhece em profundidade. A gente, na verdade, tem esse medo de aprofundar e ver o que nós vamos encontrar no nosso mundo íntimo, que para alguns, pode parecer aterrorizante. Mas o que a gente faz? Se a gente não conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, nós saímos pelo mundo projetando todas as nossas dores e dificuldades nos outros. A gente começa a ver no outro aquilo que na verdade está em nós. E aí a gente não consegue amar a nós e não consegue amar o outro, porque a gente só vai perceber a limitação. Mas se a gente reconhece a limitação em nós, a gente consegue separar o que é nosso, o que é do outro. E se eu tenho limitações, tudo bem, o outro também tem, a gente pode aprender junto. Somos dois diamantes brutos e é justamente nesse processo de atrito constante que o diamante vai ali revelando toda a sua luz. Mas a gente não precisa entender como atrito, né? A gente pode perceber como esse processo de toque, de contato constante, de convivência constante que a gente vai lapidando a nós e o outro vai lapidando a si também nesse encontro. Depois que a gente faz esse autoexame profundo, e é necessário que a gente tenha disciplina, e a gente dedique alguns minutos no dia, todos os dias. É a receita que Santo Agostinho nos recomenda, na tão citada questão de O Livro dos Espíritos. A gente precisa dedicar um tempo para isso. 5 minutos, talvez, cada um vai avaliar a sua necessidade e dedicar esse tempo para esse autoconhecimento. Agora, o segundo passo é aceitar. Aceitar as descobertas que nós vamos fazer. Aceitar e é perceber que apesar daquelas limitações, nós podemos e temos toda a capacidade para fazer as mudanças que nós desejamos. Talvez num tempo e com tentativas maiores do que a gente gostaria, mas que todos nós somos capazes de fazer essas mudanças, essas modificações. E é um processo de aceitação sem culpa, sem ficar, Porque às vezes a gente quer pegar o chicotinho e começar, mas eu sou egoísta, mas eu sou orgulhoso, mas eu sou impaciente, mas eu sou arrogante.
Não vai ajudar em nada, né? Nós vamos precisar, essa energia que a gente usa para o auto-julgamento, nós vamos precisar dessa energia para traçar novos caminhos. Aceitar, então, que nós estamos dessa maneira, porque só as virtudes são perenes, só elas vão continuar. Todas as nossas dificuldades são temporárias. Então, nós estamos arrogantes, nós estamos orgulhosos, nós estamos egoístas. Esse não é o estado natural, não é o estado que nós estaremos quando atingirmos a perfeição. Tudo isso é passageiro. E aí vem o terceiro passo. O terceiro passo, até que a gente tenha essa firmeza nas intenções e até que as nossas ações estejam coerentes com essa busca, com o nosso auto-amor, nós vamos precisar do auto-perdão. É o auto-perdão que vai nos libertar para que a gente possa modificar. Porque se nós apenas reconhecermos e não nos perdoarmos, nós não vamos sair do lugar. O julgamento vai nos paralisar. Nós precisamos, então, perdoar, entendendo que vamos direcionar toda a ação. Perdoar não justifica. Perdoar não significa manter na inércia. O perdão é justamente para nos libertar para essa ação, para que a nossa energia, o nosso pensamento vá nessa direção. Ok, né? Então até então eu tenho me portado como uma pessoa arrogante? Muito bem. Agora eu posso aprender a ser mais humilde. Eu posso aprender a ceder a vez para o outro. Eu posso aprender a ouvir o outro. Eu não preciso colocar a minha opinião a todo momento. Eu não preciso ser notado, ser visto o tempo todo. Eu não preciso que tudo aconteça só para mim. Eu posso aprender a encontrar a felicidade quando o bem acontece para o outro. Quando o bem acontece para um conhecido, para um desconhecido. Eu posso ser feliz a partir da felicidade dos outros. Eu posso compartilhar a felicidade. São esses os pensamentos que nós devemos ter. Por isso é importante que a gente observe quais são os pensamentos que nós ficamos nos enviando. Porque a gente vai precisar aprender a modificar esses pensamentos. Não, vamos fazer brilhar a nossa luz. Qual é o pensamento que nós podemos colocar no lugar desses que são perturbadores e que não nos ajudam? Qual é o pensamento que liberta, que leva para a ação e que está relacionado ao alto amor, a esse exercício? E quando nós estamos comprometidos, porque se auto-perdoar significa comprometer-se com a mudança também, aí sim nós já estaremos neste processo, neste caminho do alto amor. Nós já estaremos nos amando. E como essa imagem traz, né? O alto amor não é algo que fica para si. Se a gente perceber a imagem, né, tem esse oferecimento. Quando nós nos amamos, nós oferecemos o melhor que há em nós para o outro. E quando nós estamos oferecendo o melhor para o outro, nós estamos oferecendo a Deus. Mas talvez a gente ainda não tenha se convencido da nossa importância. Talvez a gente ainda esteja em dúvida. Será que nós somos tão importantes assim? Será que nós somos tão valiosos assim? E para a gente já finalizar, vamos recorrer então à questão 132 do Livro dos Espíritos. Na questão número 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter essa resposta então de qual é a nossa importância. É questionado então, né, a razão da reencarnação, dessa importância da reencarnação. E os espíritos superiores nos trazem que a nossa reencarnação é importante porque muitas vezes nós nos encontramos em provações, nos encontramos, né, alguns em missão. E nesse processo de provação, de expiação, nós estamos ali nos desenvolvendo, mas que ao mesmo tempo o processo da encarnação tem para nós também a finalidade de auxiliarmos no progresso e futuramente atuarmos juntamente aos outros espíritos puros nos desígnios da criação. Nós sermos ali, né, atuantes, fazendo com que a vontade divina, a providência divina, que é o bem de todos nós, prevaleça. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, mesmo nessa situação que às vezes a gente ainda possa estar arrogante, né, vaidoso,
mentiroso, maledicente, não importa a situação que nós ainda nos encontramos, nós temos uma importância muito grande para Deus, nosso Pai. Nós estamos colaborando com o progresso do universo, até chegarmos ao ponto, assim como Jesus, de poder auxiliar para que os desígnios de Deus sejam cumpridos, para que todas as criaturas se sintam motivadas, se sintam amadas, percebam sua importância. Vejam como nós somos importantes, mesmo diante das limitações que nós nos encontramos hoje. Quando nós cultivamos, então, este alto amor, quando nós nos amamos verdadeiramente, o que vai acontecer é que esse amor não vai ficar só em nós. Esse amor ele vai se estender. Então nós atuaremos de forma amorosa com as outras pessoas. E atuando de maneira amorosa com os outros, nós estaremos então sendo os procuradores de Deus, espalhando a bondade, espalhando a misericórdia, espalhando a compaixão, a tolerância, a compreensão, trazendo o ânimo, trazendo esse convite para o levantar, esse convite para a modificação, esse convite para assumirmos, né, esse sagrado, esse divino que há em nós, a todos os seres. Olha que lindo. E aqui, né, mais uma vez, todo e qualquer sinal de sofrimento ou de falta de alto amor, ele está relacionado a nós não reconhecermos essa essência divina que há em nós. Vamos lembrar, né, do que está escrito lá no templo de Apolo. É quando nós não reconhecemos esse tesouro que já se encontra dentro de nós e que precisa ser despertado, que precisa ser revelado por nós a partir deste alto amor. Quando nós conseguimos fazer isso, milagres acontecerão na nossa vida, sem nenhuma intercessão externa. Mas por que acontecerão? Porque nós já estaremos nessa energia do amor. E nada resiste à energia do amor. Nada resiste. Que nós possamos, então, trabalhar fortemente nesse processo de desenvolvermos o nosso alto amor. Porque com certeza ele vai curar todos os nossos males, mas ele não vai curar só os nossos males. Ele vai curar os males da nossa família, ele vai curar os males da nossa cidade, ele vai curar os males do estado, do país, do continente, do nosso planeta Terra. Essa é a razão de Jesus nos ter recomendado amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos, então, nos reconhecer dignos e merecedores deste amor, porque somos filhos de Deus e todo o divino se encontra em nós. Basta despertar, que nessa semana a gente tenha bastante força para fazer esse exercício e que a cada dia a nossa autoestima, a nossa autoconfiança cresça. Cresça em ações generosas, cresça em ações bondosas, de tolerância, de caridade, de fraternidade, de solidariedade. E que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Joelma, que Jesus a abençoe. E nesse momento, finalizando a nossa noite, nós vamos fazer a oração, rogando a Jesus que nos auxilie nesse instante, nos envolvendo na Tua paz, no Teu amor. Que os Teus benfeitores, Mestre, estejam conosco, nos nossos lares, trazendo luz, acerenando, e é assim que vamos lhe rogar, que o Senhor fluidifique as nossas águas, que elas se transformem na medicação necessária às nossas dores,
as nossas dores do corpo, as nossas dores da alma. Que nesse momento possamos sentir este passe espiritual, esta transfusão de energias balsamizantes que vão nos trazendo força e coragem para seguirmos o teu caminho, para nos fortalecermos nos teus ensinamentos. Esteja conosco, Mestre, para que possamos escolher sempre o bem, o amor, começando com este sentimento que existe dentro de nós, valorizando a nós mesmos, valorizando a vida e assim podendo expandir a nossa volta, que esse sentimento possa cada vez mais brilhar em nós. E assim rogamos a Ti, Jesus amado, que esteja conosco e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe os nossos lares, abençoe a humanidade, o nosso planeta Terra. Sabemos que o amor vencerá, que possamos desde já escolher por Ele. Assim seja. Que todos tenham uma semana abençoada. Beijo no coração.